depois dessa live, que vai fazer total diferença para você. Pessoal, muitas pessoas, né? Aqui é um treinamento para liderança, então muitas coisas que eu vou falar aqui, e às vezes eu nem vou falar o que vocês querem ouvir, né? Eu vou falar o que vocês precisam, porque a maioria dos líderes que são formados, eles vêm e se transformam a partir do momento que eles ouvem aquilo que precisa ser e ter transformação. Hoje, por exemplo, dificilmente, dificilmente você vai ter resultado na iGreen em qualquer produto se você não acreditar no negócio. Dificilmente você vai conseguir vender algo por aquilo que você mesmo não compra, tá? Como que você vai vender algo se você mesmo não compra? Vou dar um exemplo. A minha filha tem 9 anos. Esses dias ela chegou para mim e falou assim: Papai, você está trabalhando com placa solar, mas por que que aqui em casa não tem placa solar? Aí eu expliquei para ela, falei, filha, olha só, aqui em casa a gente paga, a nossa casa é trifásico e nós pagamos em torno de 180 a R$ 200 de conta de luz. Então a gente paga, mesmo que a gente colocar uma placa solar, a gente vai ter que pagar o mínimo para a Light, né, que é a concessionária aqui, eu vou ter que pagar 100 quilowatts. Então você vê, uma criança de 9 anos, ela identificou algo. E peraí, como que eu estou vendendo algo que eu não comprei? Só que eu não comprei hoje a usina aqui para casa porque eu não preciso. Por que que eu não preciso? Eu vou esperar chegar a energia solar de forma remota, porque para mim vai ser mais vantagem a remota do que a usina. Que a usina eu vou gastar aí, vamos colocar aí, eu vou fazer uma substituição em torno de R$ 8.000, 8 a 9 mil. Só que, mesmo assim, eu vou ter que pagar 100 quilowatts para Light. Então, a minha produção que eu vou utilizar vai ser bem pouca. Por isso que a gente fala que para você instalar uma usina é em torno de um cliente que gasta em torno de R$ 300 para cima, beleza? 300, R$ 400 para cima, que vai ser mais vantagem para ele. Mas vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa entender: a venda de placa é um processo. Placa é um processo. Eu lembro, quando eu entrei na Igurinha 5 meses atrás, e não preciso do mês agora, só podia vender usina, vender placa, quem era sênior. Então, quer dizer, a pessoa que morava num estado que não tinha baixa tensão, como que fazia para esse cara, como que esse cara fazia para vender placa? Ele tinha que bater sênior, e o sênior só bate com conexão green. O que que eu fiz? Falei, cara, eu tenho que bater o sênior porque eu quero vender placa. Por quê? Quando você chegar no seu cliente, eu vou falar o que está acontecendo muito. As pessoas, às vezes, não assistem os treinamentos de placa. Quando assistem os treinamentos, a maioria delas estão, às vezes, deitada, com fone de ouvido. Ela não presta atenção na live, ela fica só ouvindo e fica mexendo no celular, rodando, vendo o WhatsApp, vendo várias coisas. Não estou falando que é todo mundo, a maioria. Então, quando você vai para um processo de uma prática, você não vai conseguir executar o trabalho. Então, hoje eu falo sempre para as pessoas, cara, prestem atenção nos treinamentos, porque eu nunca estive tão seguro em um negócio e nunca estive em um negócio que a empresa praticamente te dá tudo de bandeja. E o que que é essa bandeja? A empresa, ela se preocupa com a duplicação correta com que os licenciados fazem o negócio. Por isso que ela tem os treinamentos constantes. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, eu vou abrir um PDF aqui que eu elaborei com muito carinho para vocês, que vai explicar um pouco sobre o processo que eu faço
para que vocês consigam, de forma prática, aí, evidenciar e ser atendido pelo suporte. Hoje eu vejo muitas pessoas, mas o suporte da iGreen ele está ruim. O suporte da iGreen não me atende. Pessoal, vamos lá. Pensa comigo. Se hoje eu coloco um call center e um licenciado liga para esse call center e cada licenciado fica 1 hora com o call center, então em 8 horas eu vou atender 8 pessoas. Teria como hoje um call center da iGreen atender todo mundo? Sendo que a maioria das perguntas que se chegam no meu privado hoje sobre placas, é nítido que a pessoa não assistiu os treinamentos. Porque quando você assiste os treinamentos e você faz uma repetição, isso diariamente, eu gosto de fazer muita imersão. O que é imersão? Eu pego, quando eu quero aprender um assunto, eu passo de 2 a 6 horas estudando aquele mesmo assunto. Não desfoco para outras coisas, até eu dominar aquilo. Depois que eu dominei ele na teoria, eu vou para a prática. Aí, depois da primeira, segunda vez, você começa a pegar. Hoje, por exemplo, tem pessoas que estão com medo de fazer vistoria. Tem pessoa que não vende placa hoje porque ela tem medo da vistoria. E vou dar um exemplo. Só levanta a mão, tá, pessoal? Levanta a mão. Quem aqui hoje, já alguma vez na vida, já tirou foto 3x4? Levanta a mãozinha assim, ó. Quem tá com a câmera aberta. Quem tirou foto 3x4? Olha só, acho que 100% das pessoas já tirou foto 3x4. E a vistoria é isso. A vistoria é você tirar algumas fotos. Então, você vai tirar foto do telhado. Às vezes a pessoa, pô, mas será que eu estou tirando foto errado? Não existe tirar foto errado. O negócio é você tirar foto faltando alguma orientação. Por exemplo, eu, na dúvida, eu faço o quê? Eu tiro. É para tirar 2 fotos. Sabe o que eu faço? Eu tiro 10. Eu tiro, vou fazendo 360, depois faço o vídeo e tiro várias fotos. Por quê? Várias fotos diferentes que nós vamos mandar para a engenharia, o engenheiro vai passando lá e alguma ele vai aproveitar. Isso aí você pode ter certeza, alguma foto ele vai aproveitar. Então, vou abrir o PDF aqui para vocês. E outra coisa, aí por que eu estou falando do suporte? O suporte, pessoal, ele é automatizado. O primeiro suporte, olha só, vamos lá, só para entender. Se você entender isso aqui, você vai entender 100% do processo da iGreen. O primeiro acesso do suporte, quando você acessa, ele é um suporte automático, que ele é robotizado. O primeiro atendimento. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui como que é o processo do suporte para você ser atendido. Não tem como. Pensa comigo. Aí, vamos ver se vocês concordam comigo agora. Se tem pessoas hoje na iGreen que estão desenvolvendo e performando e vendendo placa, não tem como o suporte estar falho. Se pessoas estão utilizando e estão conseguindo ter aproveitamento do suporte da empresa e conseguindo efetuar as vendas, o problema não está no suporte. O problema está no processo. Então, hoje, nós vamos... Pessoal, você acredita que eu esqueci de colocar para gravar? Mas vamos lá. Vou colocar aqui agora. Não sei se o Wallace está gravando. Vou colocar aqui para gravar. Recording in progress. Então, vamos lá. Hoje, o problema não está no suporte, o problema está no processo, beleza? Então, eu vou mostrar o processo aqui para vocês. Por que que o primeiro atendimento da iGreen, ele é robotizado? Ele é um suporte automático a primeiro momento. Para ele filtrar a quantidade de pessoas que vêm de forma massiva toda hora. Então, ele consegue filtrar isso internamente para que esse filtro
Após a vistoria, por exemplo, muita gente fala assim, Renato, eu tenho que falar com alguém da iGreen. Eu vou te falar qual é esse momento que o suporte vai falar com você, na hora da vistoria. Você vai pegar as fotos, vai mandar para o e-mail da vistoria, e a vistoria vai entrar em contato com você, que é o engenheiro. A engenharia entra em contato e fala, ó, ô Rui, foi aprovado a sua vistoria. Ou ela vai falar assim, Rui, ó, ficamos com a pendência aqui na sua vistoria, eu preciso que você faça uma medição nas colunas do galpão. Essa coluna é o quê? É uma viga de concreto? É uma viga de metal? Não importa. Você vai lá e vai medir a distância entre elas e vai contar. Por quê? A engenharia vai fazer pelas contas ali, vai saber se aquilo está seguro para estar fazendo uma instalação ou não. Aí, muitas das vezes, as pessoas falam para mim assim, Renato, mas a vistoria demora. Eu vou perguntar que o Michael está ali. Eu fui fazer uma vistoria com o Michael, ele me acompanhou, que é uma empresa aqui de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e essa empresa é uma empresa de inspeção veicular, é um galpão. Nós fomos fazer a vistoria, passou 7 dias, eu não tive devolutivo ainda da engenharia. Quando foi no 8º dia, o engenheiro me mandou mensagem da vistoria, ele mesmo me chamou pelo WhatsApp e falou para mim assim, Renato, olha só, eu preciso que você faça a medição entre as colunas e quantas colunas tem. Aí eu fui lá, medi, mandei para ele. O que aconteceu? Ó, tá ok, vistoria aprovada. Aí muita gente me pergunta, hoje tem pessoas que falam comigo assim, Renato, o meu cliente está com dinheiro para pagar a usina à vista e o suporte não me responde e eu vou perder o meu cliente por isso. Aí eu pergunto para a pessoa, mas você já fez a vistoria? Não, o meu cliente quer pagar. Não, é o processo errado. Por isso que hoje eu vou mostrar esses processos para que hoje definitivamente você aprenda a roda do processo e consiga aí efetuar suas vendas. Mas a primeira coisa que eu vou falar para vocês agora é isso daqui, pessoal. Aí o pessoal tá me ligando aqui, me chamando, querendo o link da live. Pessoal, tudo crossline, não é da nossa equipe, mas é claro que eu não vou abrir, né, pessoal? Essas estratégias são exclusivas para nossa equipe, tá? Vamos lá. Aí muitas pessoas me perguntam, Renato, por que a sua equipe está vendendo muita usina? Por que a galera está pegando e fazendo? A gente está virando referência, pessoal, na empresa. Quando eu falo nós, é nós mesmo, a equipe toda, porque ninguém faz nada sozinho. Agora imagina, eu estou com 72 pessoas na sala. Imagina se todo mundo aprendeu o processo. Hoje é sexta-feira. Só hoje caiu para mim R$ 1.000, um pouco mais do que R$ 1.000 de comissão de placa. Foi eu que vendi? Não. Eu ajudei as pessoas a vender da rede, eles venderam e a comissão caiu para eles e caiu para mim. Beleza? Então é importante a gente aprender esse processo. Por quê? A maioria das pessoas fica, mas quando que vai entrar no Rio? Quando que vai entrar em São Paulo? Quando que vai entrar no sei aonde? Galera, já entrou. E você pode fazer a diferença. Uma venda de placa que você faz, você vira a chave do seu negócio. Aí tem pessoas que falam às vezes, mas esse negócio é multinível. Pessoal, esquece multinível. Quem está fazendo multinível na iGreen está patinando. Não está saindo do lugar. Esquece multinível. Aqui nós somos uma gestão de pessoas. São pessoas que pensam da mesma forma e têm o mesmo propósito. Beleza? Então, por que o primeiro atendimento da iGreen é automatizado? Para que ele consiga atender todo mundo na mesma hora. É claro que às vezes o suporte está em manutenção, o suporte demora a responder. Aí eu vou mostrar uma estratégia que eu sempre falo, que eu sempre faço para ser atendido pelo suporte. Eu dou um bom dia, dou um olá e mando um joinha. Eu já falo com o suporte 3 vezes.
mando um bom dia, um olá e um joinha. Passa 5 minutos, se ele não me respondeu, não entrou aquele automático, eu vou lá e aciono de novo, até ele me responder. Tem pessoas que mandam uma mensagem, o suporte não responde, a pessoa desiste. Eu estou com pessoas aqui com potencial gigante, mas eles não estão desenvolvendo a placa porque eles falaram que não tem paciência com o processo. Aí acaba não tendo resultado, acaba deixando dinheiro na mesa, que eu vou dar um exemplo. A Maria está lá em Pernambuco. A Maria está batendo na rua todo dia, oferecendo o benefício do desconto. Aí, a Maria chega lá num cliente, que o cliente fala assim, Maria, eu não quero desconto, eu quero ter minha própria usina. A Maria não assistiu nenhum treinamento de placa, a Maria não domina a placa, a Maria vai achar difícil o processo, porque ela não estudou. O que vai acontecer? Ela vai simplesmente perder o cliente. E o cliente vai acabar fechando com outra pessoa. Então, a maioria dos clientes fala, mas você já tem algum cliente fechado? Temos já cliente fechado em Pernambuco. Ah, mas temos cliente em São Paulo? Temos cliente em São Paulo. Geralmente a pessoa fala, mas a sua empresa é nova e como que eu tenho a certeza que ela vai entregar o produto? Eu geralmente falo, olha, você trabalha há quanto tempo? Se a pessoa é um empregado, por exemplo, eu falo, você trabalha há quanto tempo? Aí ela fala assim, eu já trabalho há 20 anos. Eu falei, então, lembra que você não tinha experiência nenhuma na vinda 20 anos atrás e alguém te deu a primeira oportunidade, te deu o primeiro emprego? É a mesma oportunidade que eu estou pedindo para você hoje. Talvez eu não vendi nada aqui na cidade ainda, mas você pode ser meu primeiro cliente a abrir as portas para mim. Da mesma forma que alguém acreditou em você lá atrás, eu peço que você acredite em mim agora. Então, pessoal, eu vejo que muitas pessoas às vezes aceitam as objeções do cliente. Teve um cliente de São Paulo que ele virou para mim e falou assim, Renato, cara, eu preciso ter confiança na sua empresa. Eu cheguei para o cliente e falei assim, Sr. Gilmar, eu garanto para você que você não vai se frustrar. Sabe por que eu garanto, pessoal? Porque a gente tem contrato, tem tudo. E outra coisa, nós vendedores, a gente não tem responsabilidade nenhuma. Tem gente que fica com medo de vender, inseguro, porque fica com medo de dar algo errado. Mas grava isso, nós não temos responsabilidade nenhuma. É tudo da empresa. A empresa tem um contrato. A empresa rege um contrato e ela respalda isso de forma jurídica. Você está num negócio concreto. Aí, voltando rapidinho, por que às vezes a vistoria da iGreen demora um pouco? Porque a vistoria da iGreen, ela é rigorosa. Depois, quando vocês quiserem, entra lá no Instagram e tem lá assim, solar da depressão. Não sei quem aqui já viu. Esse solar da depressão, pessoal, é onde as piores instalações de energia solar do Brasil, eles vão lá e põem nesse solar da depressão, que é uma página no Instagram, para mostrar todas as besteiras que o povo, os instaladores de energia solar têm feito no Brasil inteiro. Aí eles pegam essas coisas e põem lá, como forma de, tem gente fazendo merda no mercado. Então, a iGreen, ela é rigorosa na vistoria. Ela quer entregar algo que realmente vai deixar o cliente satisfeito. Então, se ela tiver dúvida, qualquer dúvida na questão de vistoria, se o cliente hoje vai ter algum problema, ela não vai aprovar a vistoria. E esse cliente vai ter que fazer a adequação. Por exemplo, a gente foi fazer uma vistoria, outra vistoria também no mercado, o Michael e o outro amigo nosso, o Mike, e o que aconteceu? A gente não vai conseguir colocar a usina toda lá, porque uma parte do telhado está comprometida, por causa que eles vão fazer uma obra na laje, que cedeu, enfim. O que a gente usaria de 800 metros quadrados no telhado, a gente vai usar 500 agora. Então, a engenharia aprovou? Não aprovou. Então, o cliente vai ter que fazer uma usina o quê? Parcial. Para quando ele mexer no telhado, aí instala o restante dos módulos, entendeu? Então, não adianta. Tem alguma coisa errada, a iGreen não vai aprovar. Porque isso é para a segurança do negócio, para o nome dela
e também para a segurança do seu cliente, beleza, pessoal? Então, vou mostrar aqui para vocês agora o processo, né? E vou... Primeira dica, pessoal. Eu acho que todos estão conseguindo enxergar aí. Primeira dica. Dá só um feedback para mim. Dá um... Ô, Mike, tá conseguindo enxergar o PDF? Beleza. Pode abrir seu... Então, eu não sei se é a internet sua, ou Renato, que está carregando, aí tem uma tarja no meio do banner. Ah, não, agora saiu. Acho que saiu agora. Tá carregando. Agora foi. Beleza, show. É porque sabe o que que é? Isso aqui é quando eu pego as minhas opções aqui no Zoom, se ele fica no meio, ele fica com essa tarja. Por exemplo, tem uma tarja agora preta do lado direito? Tem, não tem? Pode abrir aí. Não tem uma tarja do lado direito? Tem sim. Sabe por que que tem? É porque a câmera de você está aberta para mim. Quer ver, ó? Eu vou fechar a câmera aqui agora, a tarja vai sumir, ó. Aí, ó, sumiu. Não sumiu? Sumiu. Aí, beleza, agora tá lindo. Pessoal, muita atenção nisso aqui que eu vou falar, tá? Crença é tudo. Crença é tudo. Grava isso que eu vou falar para você agora. Crença é tudo. Por que que você precisa ter atenção nisso? Tá? Ó. Por que que você precisa ter atenção? Você precisa ter atenção por qual motivo? Elimine a palavra investimento. Quando você chega para o seu cliente e fala que ele tem que investir alguma coisa, como nós estamos, né, em momento político delicado, nós estamos em momento, algumas pessoas falando em crise, que na verdade não existe crise. Eu estava conversando com uma lavanderia de Minas, é uma franquia, eles têm 30 unidades em Minas, provavelmente eu vou estar indo agora para Minas fechar essa lavanderia, vão ser 30 unidades fechadas em Conexão Green. Você vê, em uma reunião que eu fiz com essa franquia, eles têm 30 unidades e eles eram apenas uma unidade. E olha o que aconteceu. Na pandemia, eles começaram a abrir franquias. E eles conseguiram, em 2 anos, desde 2020, eles conseguiram entrar em 24 estados com a franquia deles de lavanderia. Isso tudo em meio a um momento que muitas pessoas estavam reclamando, para você ter ideia, e eles tomaram atitude. Então, é o que eu falo para vocês. Elimine essa palavra. E crença é tudo. Dificilmente você vai conseguir performar e fazer o processo finalizado em aquilo que você não acredita. Dificilmente. Beleza? Então, ó, hoje, elimine a palavra investimento e aplique a palavra substituir o pagamento da conta de luz. Vou dar um exemplo. Às vezes, eu chego num cliente, né? Na verdade, pessoal, eu não abordo o cliente, eu converso com pessoas todos os dias. Eu me comunico. Dificilmente eu chego falando, olá, tudo bem? Eu vendo energia solar? Não. Eu faço amizades. Esse é o segredo. Porque quando eu faço amizades e eu falo para as pessoas sobre vários assuntos, a pessoa se abre e ela começa a conversar. E às vezes ela pergunta, o que que você faz? Você trabalha com o quê e tudo. E eu falei, cara, hoje, eu ajudo pessoas a substituir o pagamento da conta de luz para produzir a sua própria energia elétrica e você não ficar mais refém das concessionárias.
Olha só a forma com que eu me expresso, com que eu me comunico. Isso vai chamar uma curiosidade. Por quê? Grava isso que eu vou falar. A maioria das pessoas hoje não põe energia solar porque elas fazem o quê? Elas têm medo de perguntar algo que elas não sabem. Aí sabe o que acontece? Ela tem medo de perguntar. E geralmente, quando ela vai perguntar para uma pessoa que não treinou, para uma pessoa que está na green, mas não tem as informações corretas para dominar ali a situação e a conversa, ela vai sair sabendo menos do que quando ela chegou na conversa. Então, quando você inicia a conversa de algum assunto, você precisa saber o que você está fazendo. Igual hoje, vou dar um exemplo. Cheguei no local para fazer um atendimento inicial. Aí o empresário falou para mim: olha, eu vou instalar energia solar, só que eu não tenho telhado ainda. Falei, legal, não tenho telhado. Você não tem o telhado ainda, né? Tá. O que eu fiz? Eu falei, mesmo você não tendo telhado, tem como eu ir na sua laje? Pronto, fui na laje dele. Aí primeiro eu fiz uma pergunta, olha, você tem o desenho já, o projeto do telhado? Aí ele, tenho, mas não posso te passar agora. Quando eu cheguei no telhado, eu comecei a andar. Quando eu cheguei na laje, eu comecei a andar na laje dele e falei assim, você tem 450 metros quadrados de laje. Aí ele falou assim, ué, mas como que você sabe que eu tenho 460, 450 metros? Eu falei, é porque, olha só para você ver, pessoal, tem um aplicativo aqui no celular que é grátis. É um aplicativo chamado Fita Métrica. Eu consigo fazer medições sem ter trena. Com a própria tela do meu celular, eu aperto um ponto, vou andando, apertei o outro ponto, ele me dá a medida. Ah, beleza, eu tenho 16 metros. Pum. Aí agora eu vou para outro. Ponto. 28 metros. Aonde eu vou multiplicar e vou chegar no metro quadrado. Hoje eu vejo pessoa comprando drone e querendo drone, que fazer vários. Gente, começa com o que você tem. Ninguém pode te pedir de aprender. Ah, mas eu não tenho drone e eu não vou conseguir fazer medição. Mentira. Mentira. Você tem que dar o melhor na condição que você tem. Primeira coisa que tem que fazer, melhorar sua comunicação. E acreditar naquilo que você está fazendo. Primeiro, você tem que ter um merecimento enorme. Por que você tem que ter um merecimento enorme? Cara, imagina, você chega no mercado, aonde o projeto desse supermercado vai ser 500 mil reais e você vai receber 20 mil de comissão, tem gente que nem acredita, pessoal. A mente do cidadão não está preparado para receber uma comissão dessa. Porque às vezes é 20 vezes o que ele ganha no trabalho dele. Então, a crença, ela vai determinar as suas decisões. Você vê, hoje, nesse dia aqui, ó, 2 de dezembro, nós vendemos uma usina em São Paulo de 330 mil reais. Eu fui em São Paulo? Nem fui em São Paulo, meu irmão. Eu nem estive em São Paulo. Mas era um cliente que eu consegui negociar pelo telefone e tinha um licenciado nosso em São Paulo, por isso a importância. Vamos lá. Não é obrigatório fazer rede aqui na Green, pessoal. Tem pessoas que não estão fazendo rede, não conectou nenhum cliente e já ganhou mais de 20 mil reais só com placa. Mas como que a pessoa fez isso? Crença. Agora, tem gente que fala assim, eu não quero trabalhar com rede, eu não vou desenvolver rede, mas também a pessoa não faz nada na empresa. Não faz nem rede e nem conecta nenhum cliente. Vai adiantar alguma coisa? Então, a reflexão que eu pergunto para você hoje, por que você adquiriu hoje essa franquia da iGreen? Você adquiriu ela para ter resultado ou para deixar ela parada para daqui a um ano você ter que renovar ela sem ter resultado? Então, chegou a hora de você aumentar a sua crença, porque a empresa tem 11 meses, está indo para 12º mês. A empresa agora, dia 18, vai fazer um ano.
Tem pessoas que ainda estão preocupadas, Saiguin realmente é uma empresa que deu certo, gente. Nós já vendemos 5 milhões de reais em placas. Aí a pergunta que eu te faço, agora dezembro, depois desse treinamento aqui, vocês aprendendo um processo na prática, não tem como dar errado. Então, o primeiro processo é crença e comunicação. Elimine a palavra investimento. Quando você chega no local e fala, eu falei, ó, cara, eu descobri algo onde eu posso fazer com que você possa substituir o pagamento da conta de luz e gerar sua própria energia. Olha que legal. O mesmo valor que você paga de luz, aproximadamente você vai pagar na sua usina mensalmente e você vai poder desenvolver o negócio. Aí tem pessoas que falam assim, mas nem todo mundo tem nome limpo, nem todo mundo consegue financiamento. Mas o investimento é muito alto. Então, a pergunta que eu faço para você é: hoje, quem que está criando objeção? É você ou é o seu próprio cliente? Quem que é? Você ou seu próprio cliente? Eu acredito que a maioria das pessoas é o próprio licenciado. Por exemplo, teve um cara que me ligou e falou assim: meu cliente quer falar com alguém da empresa e ele falou que quer falar com alguém para ele sentir segurança. Beleza, falei, vamos fazer o seguinte, fala que eu sou o diretor da empresa, passa meu telefone e pede para ele me ligar. Daqui a pouco me ligaram, pum, 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 atendi. Olá, tudo bem? Você que é o Renato Cardoso, que é diretor da... Pessoal, eu sou diretor da empresa? Eu não sou diretor da empresa. Eu sou licenciado igual a você. Eu não sou diretor da empresa, mas quando eu me coloco com a nomenclatura como autoridade, a pessoa me perguntar algo e eu responder, ela vai sentir segurança. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês agora como que é simplesmente o processo para que você consiga aí eliminar os seus problemas e conseguir executar o processo de conexão placas, tá, pessoal? Primeiro, tem pessoas que às vezes fazem orçamento. Olha só o grande erro das pessoas. Elas fazem orçamento, manda o orçamento no WhatsApp do cliente e depois não fala mais nada. Não fala mais nada. Pessoal, venda é um processo. Venda é um método que você vai acompanhar o seu cliente até o final. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz o orçamento. Olha só que eu tentei deixar o mais simples possível aqui para vocês. Primeiro, eu vou fazer o orçamento. Beleza. Eu mostrei esse orçamento para o meu cliente. Eu sempre gosto, pessoal, de fazer em torno de 2 a 3 orçamentos. Porque quando eu levo de 2 a 3 orçamentos para o meu cliente, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para ele que ele vai ter opções. A probabilidade, quando eu levo mais de um, dele escolher um ou outro, aí é uma técnica que chama técnica ou. Não sei se vocês já escutaram falar dessa técnica. Técnica ou. Você prefere esse orçamento com pronta entrega ou você prefere esse orçamento com prazo de 60 dias de pronta entrega? Você prefere um inversor nacional ou você prefere um inversor importado? Você prefere um microinversor ou um inversor tradicional? Pessoal, você que leva para o seu cliente e ajuda ele a tomar a decisão. Porque pensa comigo, o cliente já te deu a oportunidade de você fazer um orçamento para ele, um dos maiores gatilhos de venda que existe é quando o cliente te permite se aproximar dele. Então, primeiro, você fez o orçamento. Isso aí todo mundo é craque. Não é possível. Como que faz orçamento, pessoal? Pega seu app, põe lá quantos quilowatts que você quer, coloca seu nome, CPF,
endereço correto. Coloca a mesma coisa, faz um para você, para sua casa. Aí você vai fazer o orçamento. Beleza, você fez o orçamento para o cliente, mostrou para ele, fez 2 a 3 orçamentos diferenciados, com preços diferentes, isso é totalmente, vamos colocar assim, persuasivo. Por quê? Se você hoje faz 3 orçamentos para o seu cliente com valores diferentes, a probabilidade dele descartar o mais caro e escolher o do meio ou o mais barato, cara, é 99%. 99%. Porque a gente vai estar usando uma lei que é a lei do retrocesso. Não sei se vocês já escutaram falar. Lei do retrocesso. Quando você joga um valor de algo lá em cima, e quando você vem com um valor mais barato, o cliente acha barato. Ele não acha caro, porque ele achou caro aquele que estava mais caro. Então, ele acha vantagem. Então, por exemplo, o que vocês têm que entender? O orçamento, qual que é o mais caro hoje? É o solo. Então, o cliente que vai fazer a instalação no solo é mais caro, beleza? O cliente que vai fazer instalação no trapezoidal, o que é o trapezoidal, pessoal? Trapezoidal é o de zinco, é o telhado de zinco. Então, o telhado de zinco, ele é o mais barato. Tem muita gente que às vezes vai fazer o orçamento e ele não sabe nem qual que é o, o telhado do cliente. Então, como que você vai fazer um orçamento se você não sabe nem qual é o telhado? Então, vai ficar um pouco complicado para você fazer. Então, primeira coisa que você tem que entender, né? Colocar as informações corretas. Depois eu vou colocar aqui o treinamento de conexão placa para vocês darem uma olhadinha. Então, vamos lá. Primeiro processo, orçamento. Correto. Se o cara é monofásico, bifásico, trifásico, se ele é 220, se o telhado dele é trapezoidal, se o telhado dele é fibrocimento, se o telhado dele é colonial. Então, pergunte para o seu cliente, tenha medo não, pergunta. E ali você vai selecionar. Fez o orçamento, beleza, o cliente gostou. Aí é onde entra a principal dúvida das pessoas. Por isso que eu coloquei ele tipo um fluxograma. Não ficou igual o fluxograma, não, mas vai dar para vocês entenderem. Primeiro, pessoal, o cliente quer pagar à vista ou no cartão. No cartão dá para fazer em 21 vezes sem juros, ou 50% de entrada e 12 vezes sem juros. Então, por exemplo, à vista o cartão, pessoal, você não vai nem chamar o suporte. Nem é à vista. O cliente gostou, é à vista. Não chama suporte. Vai direto para a vistoria. Direto para a vistoria. Não chama suporte. Antecipe o seu trabalho, antecipe o seu processo. Beleza, e à vista o cartão, vai para a vistoria. É financiado? Beleza, é financiado. Aí você vai ter duas opções no financiamento. Você vai ter a simulação do financiamento, é a primeira opção. Por quê? Tem pessoas que já estão indo direto para aprovação do financiamento e não faz a simulação. Qual a diferença da simulação do financiamento para a aprovação do financiamento? Vamos lá. Simulação do financiamento é o quê? Vou dar um exemplo. Simulação do financiamento, ó, vou te dar um exemplo, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui no meu celular rapidinho. Tá. Tem uma pessoa que estava com dificuldade em placa, eu chamei ela para fazer o treinamento, mas ela está com a internet ruim. Ó, eu vou te dar um exemplo agora. Esse processo é fundamental. Por exemplo, ó, vamos lá.
Qual a diferença da simulação do financiamento para a aprovação? Tem pessoas que vão para aprovação direto, está errado. Primeiro, você vai fazer a simulação. Por que você vai fazer a simulação? Porque quando você vai lá digitar o nome do cliente, que está no orçamento, o CPF do cliente que você vai querer simular e o número da proposta, a iGreen, em até um dia útil, pessoal, é incrível, eles estão mandando para mim no mesmo dia. Antes estava um dia útil, agora eles estão mandando no mesmo dia para mim. Então, eu vou fazer primeiro a simulação, que eles vão me dar, ó, o seu cliente foi aprovado. 24, 48, 24, 36, 48, 60 e 72. Você vai no seu cliente e vai perguntar para ele, olha, as opções que a iGreen me deu são essas. Qual parcela e em quantas vezes fica melhor para você? Vamos dizer que o cliente escolheu 60 vezes. Ótimo. O que você vai fazer? O cliente escolheu 60 vezes, você vai lá na iGreen e agora você vai fazer a aprovação do financiamento. Olha, você vai lá no suporte, conexão placas, opção 2, aprovação de financiamento, opção 3. Tá vendo, pessoal? Eu não estou lendo nada. Por que eu não estou lendo? Porque eu já gravei o processo na minha mente, porque eu faço isso todo dia. Então, primeiro você vai fazer a simulação, perguntou para o cliente o que a iGreen te passou, quantas vezes. Depois, a aprovação do financiamento. Você vai lá e vai falar, ó, meu cliente escolheu 60 vezes, aí você vai ter que mandar documento de identidade do cliente para comprovar, comprovante de renda, vai ter que mandar a foto da conta de luz para fazer a aprovação do financiamento. Aí, lembra que à vista você já ia para a vistoria? Você nem precisou do suporte? E o financiado, você só vai para a vistoria depois de aprovado o financiamento. Por quê? Você já pensou se você faz a vistoria toda e o financiamento não é aprovado? Aí você acabou fazendo um serviço sem precisar. Então, é à vista o cartão? Vistoria. É financiado? Faz o processo no suporte e depois aprovou, você vai para a vistoria. Depois, pessoal, que você fez a vistoria, depois daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui a questão da vistoria, era até 1 hora essa live, mas não tem problema, já passou um pouquinho do horário, vamos tocar direto, que hoje a gente vai tirar todas as dúvidas. Fez a vistoria, aí é a pergunta, a engenharia aprovou a vistoria? Que tem duas formas. O WhatsApp, quem já vendeu placa, pessoal, sabe, quando você manda a vistoria para o e-mail da iGreen, a engenharia vai analisar todo o processo, é realmente burocrático mesmo e tem que ser mesmo. Por quê? É uma segurança que o seu cliente tem que ter. Então, isso não pode ser aprovado de qualquer maneira. Ah, vou olhar aqui, ó, tá beleza, eu olhei aqui mais ou menos, o telhado tá bom. Não, pessoal. O engenheiro vai medir, o engenheiro vai ter que ver se as treliças, qual o espaçamento entre elas, qual o espaçamento entre as colunas. Pessoal, você vai fazer isso uma vez. Uma vez. Tem gente que fala, ah, mas o processo da vistoria é difícil. Não é difícil. É só seguir o beabá. Vou dar um exemplo. Quem aqui já fez vistoria no Detran? Quando você vai levar o carro para fazer a vistoria, o cara tem um checklist lá. Aí ele olha pneu, ele olha freio, ele olha lâmpada, ele olha janela, ele olha tudo. Olha motor, olha o quanto que esse motor está poluindo o meio ambiente. Então, ele tem um checklist para manter. Aqui na iGreen é a mesma coisa, é um checklist. Só que quando você domina esse checklist, meu irmão, já era. Já era. Você seguiu o processo, você vai conseguir ter resultado. Então, a engenharia aprovou a vistoria? Ok. Opa, a engenharia vai mandar uma mensagem no seu WhatsApp lá, Vistoria iGreen, e vai falar para você, olha, Mike, faltou, eu queria que você tirasse uma foto
do telhado dessa forma aqui, porque para eu analisar melhor. Pronto. Ah, Renato, eu não posso ir lá de novo. Irmão, você já não está fechando com o seu cliente? Olha, se é uma... Eu faço assim, se é uma empresa, olha, tudo bem, ô Léo? Outra pessoa, fala, ó, tem que você pedir para o seu funcionário tirar uma foto para mim? Ou você mesmo tirar para mandar? Só faltou essa foto para a gente finalizar. Pronto. Eu fiz isso com o cliente. Ele mesmo fez a medida para mim e mandou. Ó, eu tenho tantos milímetros, eu tenho tantos metros entre espaçamento entre as colunas. Ele mandou para mim, eu mandei para a engenharia, aprovou a vistoria. Aí, pessoal, aprovou a vistoria. Depois de aprovada a vistoria, aí é um outro processo, aonde o cliente vai receber o contrato. Olha, aí, ó, vamos lá. O que muita gente fala para mim? Cara, eu tô com um cliente aqui, eu vou perder o cliente, porque o processo da E-Green está demorado. Irmão, esse problema de você perder o cliente é culpa sua, não é da E-Green, sabe por quê? Porque a E-Green está seguindo o procedimento. Agora, você às vezes fica, às vezes eu vejo gente aqui desesperado, impaciente e despreparado. Ele mesmo põe medo no cliente. Eu nunca vi isso, primeira vez que eu vi. O próprio licenciado pondo medo no cliente. Ah, mas o cliente é meu amigo. Irmão, ele é seu amigo, mas ele é seu cliente. Você tem que tranquilizar o seu cliente. Olha, tudo é um processo para a sua segurança. Outra, cliente recebe o contrato e assina. Pessoal, quando é casa, às vezes não tem tanto problema. Por quê? Vou dar um exemplo. Você vendeu uma usina para alguém que você conhece. Você vai lá no seu cliente, que é amigo, você tem um relacionamento, ou alguém te indicou para ir lá, você vai sentar com o cara e vai ajudar ele a assinar o e-mail, porque ele vai receber esse contrato no e-mail. E geralmente o cara vai querer assinar. E na maioria das vezes, o cara, quando começa a ler o contrato, e contrato, pessoal, é interpretativo. Cada um interpreta de um jeito. Então, eu sempre gosto de tranquilizar o cliente. Às vezes o cliente vai fazer alguma pergunta e você tem que estar ali, ó, com a informação na ponta da língua. O que acontece muito? Tem licenciado que está num cliente fazendo venda de placa, o cliente faz alguma pergunta para ele, ele pega o celular e me liga. Pã, pã, pã. O que aconteceu? Eu estou numa reunião, não consegui atender ele naquele momento. Aí ele vira para mim e fala: você não me atendeu, eu perdi o cliente, querendo jogar a culpa para cima de mim. Mas sabe de quem foi a real culpa? Foi dele. Por quê? Porque se ele treinasse e entendesse que ele precisa entender o processo e responder todas as perguntas que o cliente dele está perguntando, ele não ia colocar a culpa em ninguém. Ele ia assumir a responsabilidade. Pessoas maduras e autorresponsáveis, elas assumem total responsabilidade pelos seus resultados. Então, o seu cliente recebeu o contrato e assinou, é responsabilidade sua também ajudar ele. Ó, você está com alguma dúvida referente ao contrato? Vou mostrar para vocês aqui hoje um áudio que eu mandei para um cliente, que ele já estava com o contrato há alguns dias e ele não tinha assinado. Olha o áudio que eu mandei para ele, acho que vai dar para vocês ouvir esse áudio. Olha só. Olha o áudio, ó. Como é que estão as coisas? Ô, seu Gilmar, tudo bem? Ô, seu Gilmar, tudo bem? Como é que estão as coisas? Aqui quem fala é o Renato, né? A gente teve a oportunidade de conversar aqui no dia. Eu faço parte da diretoria da empresa aqui no Rio de Janeiro, né? A gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre a usina que o senhor vai instalar aí através da nossa empresa, né? Que é a Green. Eu gostaria aí de um feedback sobre o atendimento que você teve relacionado ao nosso vendedor, nosso consultor, que é o Francisco Arnaldo, né? Então, gostaria de um feedback seu nesse fechamento. Estive conversando aqui com a questão administrativa da empresa. Parece que já foi um sucesso, né? Parece que só falta a assinatura do contrato, acho que o senhor está analisando. Eu me coloco aqui à disposição, caso você precise de alguma coisa, tá? Pode me ligar, pode mandar mensagem, que eu estou aqui, tá bom? Um abraço, parabéns pela sua aquisição. Pessoal, olha só. O cliente, ele não tinha nem assinado o contrato ainda. Ele estava na dúvida, estava analisando algumas cláusulas, mas eu usei várias estratégias aqui para que
ajudasse ele, desse segurança para que ele assinasse o contrato. Primeiro, eu dei parabéns para ele pela aquisição das nossas usinas, dei parabéns por ele confiar na nossa empresa. Eu falei para ele que eu queria um feedback do atendimento do licenciado que atendeu ele, e eu falei para ele que eu estava à disposição para tirar qualquer dúvida. Então, olha como o cliente se sentiu seguro. Automaticamente, quando eu fiz isso daqui, ele foi lá e assinou o contrato. Agora, olha a resposta dele. Boa tarde, tudo bem aí? Renato, boa tarde, tudo bem aí? Tranquilo, o Francisco realmente é uma pessoa bastante tranquila, bastante pessoa que transmite confiança, né? Nós estávamos na finalização de negociação, nós filtramos aí umas 30 empresas, ficamos com 2, né? Para nós finalizar, e eu acabei fechando uma coisa, falando em preços, aproximadamente os preços mesmos, produtos, né? São muita cotação é a mesma. E eu acabei optando por fechar com a sua empresa, por mais que eu não conheça a sua empresa, mas achei ele uma pessoa, assim, bastante confiável. Eu acabei de fazer agora, fiz um Pix, um depósito de 30 mil reais, para que o pessoal lá me mande para mim um adendo, né, dizendo como é que vai ser feita as formas de pagamentos, da forma que nós combinamos aqui, né, vai passar para mim, segunda-feira eu vou fazer completar o 50%, onde nós fechamos 50% dentro da vista, 25% na próxima da entrega dos equipamentos e 25% próximo da entrega do serviço. Então, combinamos mais ou menos assim está sendo feito. Se eles quiserem dar tudo certo, em seguida não vamos negociar um outro modo do mesmo tamanho, né? Temos também outras lojas, não fazer essa primeira que estão fazendo. A primeira é muito difícil, né? Você confiar e coisa assim fica difícil. Mas vai dar tudo certo. Um abraço para você pedir voltar. Então, pessoal, olha só. Primeiro, o cliente assinou, gostou do atendimento, ele estava avaliando 30... Pessoal, presta atenção. Ele falou que estava avaliando 30 empresas. 30. E com quem que ele fechou? Com a iGreen. Simplesmente porque ele sentiu seguro. E ele agora tem outras empresas que ele também vai instalar. Sabe quanto que foi esse projeto, pessoal? 330 mil reais. E ele já tem outras empresas que ele vai fazer novamente o mesmo projeto para outras empresas. Então, o que eu falo para vocês? Seja amigo do seu cliente. Seja amigo. Fique próximo dele até você conseguir com que seja feita a venda. Não é ficar chato em cima do cliente, mas é ficar próximo dele para ajudar ele na decisão. E o que vai acontecer agora, pessoal? Chato isso, mas daqui a 7 dias a iGreen vai pagar a comissão. Até 7 dias, né? Porque pode ser, vai ser à vista. Olha, pessoal, 330 à vista. É à vista tudo? Não. O seu cliente ele pode negociar com a iGreen. Olha o que ele fez. Ele deu 30 mil hoje de sinal. Segunda-feira, ele vai dar 50%, que vai ser 150 mil, né? Ele deu 30, vai faltar 300, ele vai dar 150 mil. Ele vai dar 25% quando chegar o material, o equipamento, e mais 25% quando estiver próximo da instalação. Você entendeu que você pode fazer essa negociação com a própria empresa? O seu cliente vai definir, mas deixe o cliente decidir. Eu sempre gosto de fazer perguntas para o cliente. Olha, é à vista? Beleza. Qual vai ser a forma de pagamento? Aí ele fala, mas eu não posso, já viu aquela pessoa que fala, eu não posso pagar por um serviço que ainda não foi executado. Aí eu falo com ele, olha, a nossa empresa pode fazer da seguinte forma, você pode dar 50% agora, à vista, e 50% no ato da entrega. Eu sempre falo isso, na maioria das vezes o cliente aceita. Esse cliente específico, ele deu 30 mil de sinal para segurar o negócio, que a gente falou, ó, para segurar o negócio, você faz um sinal. Aí ele deu 30 mil de sinal, vai dar 150 mil na segunda, quando chegar mais 25%, depois 25%. E a venda foi feita. Da mesma forma que foi a venda em Pernambuco. Em Pernambuco foi a mesma coisa. Foi uma venda de 150 mil, o cliente deu 75 na hora e vai dar 75 quando chegar os equipamentos. Você entendeu que isso aqui é uma negociação? Você precisa entender esse processo de venda, por quê? Tem pessoas que fazem orçamento no aplicativo, pessoal, manda para o cliente e fica esperando a iGreen entrar em contato. Não vai entrar em contato. É você que tem que fazer o processo.
Beleza? Então, acredito que ficou claro essa parte aqui, né? É à vista? Vistoria. É financiado? Primeiro faz a aprovação no suporte, aí é dessa forma aqui, pessoal, olha lá. Primeiro, eu entrei no suporte, eu vou em opção 2, que é conexão placas. Isso aqui é para financiamento, tá? Não é para vista, não, é para financiamento. Eu vou na opção 2 placas, depois vou na opções de pagamento, também opção 2, chama opções de pagamento. Aí vai me fazer uma pergunta. Eu quero fazer o financiamento com a iGreen ou financiamento com o banco do cliente? Então, o financiamento com a iGreen vai te pedir nome, CPF ou CNPJ e vai pedir o número da proposta. Quando você for fazer por uma empresa que é CNPJ, pela iGreen, você vai te pedir um CPF do avalista. Você pode colocar o CPF do próprio cliente, não tem problema. Beleza? Se for financiamento com o banco do cliente, o que você vai fazer, pessoal? Igual essa venda que eu fiz aqui em Volta Redonda, foi com o banco do cliente, foi com o Sicoob. Aí lá na iGreen, no suporte, eu vou colocar financiamento com o banco do cliente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o meu cliente o nome e o telefone do gerente dele do banco. Vou passar no suporte e a iGreen, olha aí, a iGreen entra em contato com o gerente dele e negocia tudo. A própria iGreen entra em contato com o banco do cliente e negocia. Depois, eu vou passar só os dados que pedi no suporte e vou aguardar, pessoal. Eu vou aguardar. Tem gente que fica, mas o processo está demorando. Pessoal, o processo de financiamento é igual como se fosse um processo de compra de carro, por exemplo, compra de casa. Às vezes pode ser que aprove na hora. Pode ser que aprove na hora, sim, mas pode ser que demore um pouco. Tem algumas ali objeções, mas não quer dizer que não vai aprovar. E depois vai ter aprovação do financiamento, que é aquele processo, vai mandar documento, vai mandar comprovante de renda, todas essas coisas. Entendeu? Então, vocês têm que ter segurança e acreditar no processo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Outra coisa, vocês vão... Eu vou liberar o chat aqui. Olha só, acho que vocês estão conseguindo ver aí a questão dessa aqui, conexão placa. De cara, o que eu gosto de falar com o meu cliente? De cara, eu já falo isso aqui para ele, ó. Quando ele começa a pedir muita informação sobre a nossa empresa, eu falo com ele, ó, só trabalhamos com equipamentos classe A. Para você ter ideia, ô senhor Gilmar, nós trabalhamos com cabo de 6 milímetros para garantir uma maior segurança para a sua usina. Inclusive, você fechando conosco, você vai ter 1 ano de seguro grátis. Pessoal, tudo isso daqui são informações importantes para que você mostre para o seu cliente o nosso diferencial. Entendeu? Um diferencial. Então, por exemplo, que eu falo, ó, nós somos importadores e distribuidores de todos os equipamentos que nós comercializamos. Por isso, nós não temos assistência técnica. Caso dê algum problema, a gente faz a troca imediata, sem mandar para avaliação. Olha como é que o cliente fica seguro quando eu falo isso aqui com ele. Aí eu falo que a gente trabalha só com equipamento classe A. Então, nós temos a união de dois... Olha, eu sempre gosto de falar essa frase aqui, ó. Por exemplo, André Amorim é meu cliente. Fala, André, cara, hoje nós temos a junção de 2 fatores muito importantes, que é preço e equipamentos de classe A. Para você ter ideia, nós garantimos a segurança porque nós usamos cabo de 6 milímetros. Inclusive, hoje, se você fecha com a nossa empresa, nós te damos 1 ano de seguro grátis, cobrindo roubo e desastres naturais. Então, pessoal, lembrando, o prazo de 120 dias. Pessoal, pelo amor de Deus,
prazo de 120 dias não é só a iGreen, não. Prazo de 120 dias é o que a lei 14.300 ela assegura o cliente. Hoje, a iGreen ou qualquer empresa, pela lei 14.300, ela tem até 120 dias para estar fazendo a entrega. A entrega que eu falo é completa. Beleza? Então, deixa o cliente. Ó, vocês vão entregar em quanto tempo? Olha, o nosso prazo é o que é determinado pela lei, que é a lei 14.300 da microgeração distribuída. Nós entregamos tudo pronto até 120 dias. Por isso que eu sempre gosto de falar com o cliente. Quando eu vou fazer orçamento, eu faço 2 orçamentos. Aí eu falo para ele, o que é prioridade para você hoje? Preço ou entrega mais rápida? Por quê? Geralmente a pronta entrega ela é um pouquinho mais cara. E uma entrega para 60 dias, ele tem um preço menor. Então eu pego isso e mostro para o cliente. Olha, porque, pessoal, o que manda é você fazer pergunta para o seu cliente. O que você hoje tem como prioridade? O preço, pagar mais barato ou uma pronta entrega? Aí ele vai ter menos de 120 dias, porque ele vai ter uma pronta entrega no equipamento e a instalação vai sair mais rápido, beleza? Então, outra coisa, o financiamento que sai na proposta não corresponde à real do cliente, porque é baseado no score médio. Tem gente que manda lá para o cliente, o cliente aceitou, beleza. Aí deu R$ 600, que está lá na proposta. Aí depois, quando vai mandar o financiamento real, que é onde você fez esse processo aqui, ó, onde você fez o processo, aí na hora da aprovação do financiamento, a parcela ficou R$ 50 mais cara. Aí, mas meu cliente falou que não quer agora não, porque era 600, agora foi para 650. Então, já explica isso para o cliente. Olha, esse simulação que sai na proposta é uma prévia e é uma simulação. Pode ser que seja menos ou pode ser que seja mais um pouquinho. Beleza? Aí, só para mostrar para vocês aqui, pessoal, a questão da vistoria. É muito simples. Eu uso isso aqui da vistoria como meu checklist. Ó. Eu tiro foto do telhado, eu tiro foto da estrutura. O que é foto da estrutura? É a foto que você tira de baixo para cima, que é a estrutura que está sustentando o telhado. Beleza? Aí, projeto do telhado. Beleza. A maioria das pessoas, mas eu não tenho projeto do telhado. Beleza. Você vai tirar o comprimento do telhado, a largura, a altura e distância entre as vigas. Lembra que eu falei? Então, vai ter que ter uma distância entre as vigas. Por quê? Tem pedreiro, pessoal, que faz umas lambanças aí no Brasil, que, não, tinha que colocar mais uma viga. Não, precisa não. Precisa não. Pode ficar tranquilo. Eu tenho 20 anos que eu trabalho com isso. Aonde era para colocar 10 vigas, o cara põe 5. Aí, se a engenharia vê que o espaçamento entre as vigas não está ideal para colocar a usina, meu irmão, não vai colocar. Só que um gatilho muito importante que eu falo agora, que eu vou passar para vocês. Grava isso que eu vou falar. Eu sempre falo para o meu cliente assim, olha, hoje tem algumas empresas que trabalham com potência de módulo de 330. E isso não existe mais. Não existe, são módulos ultrapassados. Eu utilizo módulos de 550 na nossa empresa, porque eu vou utilizar menos módulos, eu vou utilizar menos metros quadrados e eu vou pesar menos o seu telhado. O cliente faz assim, ó, ufa. Entendeu, pessoal? Quando eu uso o módulo de potência maior, que é o nosso, que é 545 e 550, eu vou utilizar menos metros quadrados, eu vou utilizar menos peso e vou utilizar menos placas, menos módulos, beleza? Então, se não tiver o projeto ideal, faz um desenho, tirou a medida, faz um desenho numa folha, ó, eu tenho uma área de 15 por 15, 15 de comprimento com 15 de largura.
faz lá um desenho, tira foto, manda. Eu vou ter que tirar foto do padrão, foto do juntor, foto do local do inversor. Então, aqui já tem um checklist de tudo. Pessoal, sai tirando foto. Finge que você é um fotógrafo. Sai tirando foto com pressão. Tira foto da frente da casa, tira foto do telhado. Não é pecado, pessoal, tirar foto. O pecado é você ficar tirando, vou mandar uma foto. Não. Você vai medir distância em metros do poste até o padrão. Sabe como que eu faço a medida da distância em metros do poste até o padrão, pessoal? Com o pé. Eu dou aquele espaço lá, puf, 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 1, 2, 3, 4 e vou assim. A distância do padrão até o inversor, onde vai ficar. Geralmente eu gosto de colocar na entrada da casa para o lado de dentro do portão, no local arejado e onde não pega, não vai chover, entendeu? Não vai chuva, para não umedecer ele. Localização fixa obrigatória. Já viu quando você manda localização fixa para alguém no WhatsApp? É simplesmente isso. Você vai pegar essa localização fixa do WhatsApp, onde você está na casa do cliente, vai abrir, aí vai ter um link ali, que geralmente é no Google Maps. Você vai pegar aquele link e vai mandar no e-mail. Vai abrir a bússola do celular, que é o aplicativo, só instalar o app Bússola, vai ficar na frente da casa do cliente, onde vai ser instalado, tirar um print da bússola e mandar como foto. Fazer um vídeo do local, um 360, vai tirar a foto do transformador, caso seja área rural, simples, e aí tá ali, ó, quando se trata de edifício, não é possível fazer projeto apenas para um morador, é necessário ser do edifício, entendeu? Então, quando o condomínio é de casas, será necessário verificar normas do condomínio para saber se é possível instalar. Caso tenha mais de um padrão, é necessário pegar fotos de outros padrões respectivos. Então, eu estou numa casa, aí dentro da casa tem mais de um padrão, eu vou tirar foto, beleza? E para especificar se ele é monofásico, bifásico, trifásico e voltagem, pois a CEMIG existe para homologação do projeto. Isso aqui no caso de Minas, né? E, pessoal, aqui está o PDF, eu só vou enviar todas as fotos e as medidas que tá. Lembra, isso aqui é um checklist, para você seguir passo a passo. Eu vou enviar para placas@hidroenrente.com.br, vou colocar no título vistoria proposta número tal, todo orçamento que você faz de placa solar no PDF, ele tem lá no rodapé do lado direito, toda a página tem o número da proposta. Aí você vai colocar o nome do licenciado e o número da licença. Pra você ter ideia, esses dias, teve um licenciado aqui que eu ajudei ele a fazer tudo para mostrar o processo para ele. Quando a empresa foi pagar a comissão, ele tinha... Eu não sei qual foi o erro lá, que ali eu fiz o orçamento no meu aplicativo. O que aconteceu? A venda estava caindo para mim. Aí o Flávio me chamou, que é o diretor, falou assim, Renato, essa venda aqui é sua? Eu falei, cara, essa venda não é minha. É de um rapaz do meu 5º nível que eu ajudei ele a fechar, mas essa venda você tem que colocar na licença dele. Ela só ia vir para mim, a venda. Ainda bem que o Flávio me perguntou, eu falei, não, você vai mandar para esse licenciado o número da licença dele. Uma venda, o cara fez R$3.500, uma pessoa de Volta Redonda, entendeu? Da minha cidade. Então, você vai informar na mensagem o número da proposta, vai acrescentar todas as informações que você fez no checklist, as fotos, e vai enviar a fatura de energia do local da instalação. Se for apenas um local, você envia só uma. Se for um local que ele vai instalar uma produção a mais para mandar para outra casa, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que mandar a conta também, só que ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que trocar a titularidade. Ele vai ter que trocar a titularidade, entendeu? Da conta para mandar o crédito para lá. Tá? Após a vistoria aprovada, vai enviar o contrato por e-mail, igual eu falei. E o contrato do financiamento vai por e-mail, quando for financiado com nossas plataformas. Então, pessoal, não tem segredo. Ó, abriu o PDF de placas, seguiu o checklist 1 a 1, é só isso que eu faço. Pum, pum, ó, 1, 2, 3, 4, 5, fui para a próxima página, 1, 2, 3, 4, segui o checklist, fiz
o checklist, mandei o e-mail e só aguardar o próprio WhatsApp, aí já não vai ser mais um robô, os engenheiros da vistoria, eles vão te chamar no WhatsApp, por você ser o licenciado que está fazendo essa venda, e vai te comunicar. Por exemplo, o Wallace, lá em Pernambuco, foram 2 vendas. Teve uma do Wallace com o Gleibson e uma do Edivaldo, que também é da equipe do Gleibson. Eles fizeram 2 vendas já em Pernambuco. Maviael, já fiz várias vendas em Pernambuco. Então, pessoal, já tem muitas vendas no Brasil inteiro. Então, é simples o processo. Agora, eu, às vezes, fico me perguntando, cara, isso é só você aprender. Crença, mais uma vez. Comunicação, você vai comunicar que o cliente não vai fazer investimento, ele vai substituir o pagamento da conta de luz. Você vai fazer o processo no suporte conforme eu mostrei aqui. Pessoal, se tiver que assistir esse vídeo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e eu comprovo para você, se você seguir o que eu estou falando aqui, vai ser impossível você não vender placa. Impossível. Porque se eu estou fazendo esse método, estou vendendo, e se você não vender, a gente tem que descobrir onde você está errando no processo. Então, geralmente, quando a pessoa me manda mensagem e fala assim, Renato, eu não estou conseguindo fazer a venda de placa. Primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, você está assistindo os treinamentos de placa? A pessoa fala, não. Falei, então, por isso que você está me fazendo essa pergunta. Se você comprou sua licença hoje, e se você hoje quer ter resultado, você precisa fazer parte dos treinamentos, que isso vai fazer diferença total para você. Hoje tem pessoas que não fizeram rede, a pessoa não conectou nenhum cliente de conexão green, e a pessoa já vendeu e já ganhou 20 mil reais de comissão de placa. E sabe aonde que está a pessoa, pessoal? Em Mato Grosso. E lá tem conexão green. E ele está vendendo placa. Então, a diferença está na visão. Não enxerga esse negócio como com os olhos, que você não olha, às vezes, do outro lado da rua. Mas olha isso com a mente. Eu sempre falo. Hoje, eu ganhei, olha só, eu não vendi nenhuma placa até hoje minha, meu cliente. Eu só ajudo as pessoas com os treinamentos e com os processos. Eu ganhei 8 mil já. Outubro e novembro. Foram 8 mil reais de venda de placa. E agora, com essa aí de São Paulo, que eu vou ganhar 2 mil de comissão, olha só, o licenciado vai ganhar em torno de 14 mil reais em uma venda, eu vou ganhar 2 mil. Quem ganhou mais? Ele ganhou mais. Mas eu fico feliz, sabe de quê? De ter participado do projeto, de ter participado do processo, de ter instruído ele. E se ele ganhou mais, porque foi mérito dele, porque ele que trouxe o cliente. Então, o meu papel quando eu faço rede é aprender para eu ensinar. Então, eu aprendo e ensino. Essa é a minha prioridade, é o meu papel. É a opção fazer rede? É a opção. Se você não quiser, não precisa. Mas se você está aqui para atender clientes, cara, dê o seu melhor todos os dias. E esse foi o processo de placas. Então, esse foi o nosso primeiro treinamento de placas, tá? Eu peço que você assista várias vezes esse treinamento. Eu vou deixar ele gravado, depois a gente vai colocar no YouTube, para que você assista e reveja e que você atenda o seu cliente com a máxima perfeição nesse processo. Por quê? Mais uma vez, a Maria está batendo de porta em porta. A Maria vai chegar no cliente que ele não vai querer desconto, ele vai querer placa. Se você não tiver preparado para vender placa, você vai perder o seu cliente e é uma comissão que você poderia ter 5 mil, 10 mil e 20 mil reais em apenas uma comissão. Beleza, pessoal? Então, ó, um abraço, fiquem com Deus. Depois eu vou disponibilizar aí o nosso treinamento no YouTube e foi um prazer estar com vocês, tá? Deus abençoe. Um grande abraço. A gente deixa as perguntas para depois. Fiquem com Deus. Um abraço. Recording stopped.